Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal Valores e Negócios. Eu sou o anfitrião, Leonardo Santos. E hoje a gente vai falar sobre um tema aí que requer muita atenção, um tema muito sensível. Eu tenho a honra de receber 3 entrevistados hoje e queria já pedir a você que chegou até esse canal, que não conhece a gente, ou que está conhecendo, já conhece há algum tempo, mas ainda não se inscreveu, considere aí se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações. Quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, a plataforma te avisa sempre que nós subirmos um conteúdo novo. Tenho certeza que, independente de quem estiver aqui em autoridade, quem estiver aqui em Deus, vai ser algo que vai trazer valor para a sua vida. Tá? Considere também curtir o vídeo. Quando você curte o vídeo, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Bom, para a gente começar aqui as apresentações, né? Hoje eu tenho a honra de receber 3 figuras ilustres, 2 eu já conhecia, uma eu estou conhecendo hoje. Vou começar pelo padre Fábio, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje. Padre, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco, né? Se apresentasse. Muito obrigado. Eu sou o padre Fábio Luiz de Souza, sou da Arquidiocese do Rio de Janeiro e que tem como arcebispo cardeal Orani João Tempesta, que tem um coração tão aberto, tão desejoso da paz, do diálogo com os cristãos, né? De aprofundar, né, um caminho de paz. E na Arquidiocese do Rio eu trabalho na Comissão Arquidiocesana pelo Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso. Então faz parte, né, da minha missão ir em contato, ir em direção aos irmãos cristãos que professam uma doutrina diferente da Igreja Católica. E que maravilha é encontrar tantos irmãos, amizades maravilhosas, amizades sinceras, corações cristãos, né, que me edificam tanto. E dessa maneira eu cresci muito enquanto cristão católico com o testemunho, com as amizades entre os cristãos evangélicos. Me deixam muito, muito feliz e muito grato a Deus. Mas então eu trabalho lá nessa comissão, né, e trabalho também no Seminário Arquidiocesano de São José, onde eu gosto muito de levar meus irmãos evangélicos, né, para falar também aos seminaristas. Legal. Pastor João Batista, já é figurinha carimbada aqui nesse canal. Então, eu estou feliz de estar retornando aqui, Léo. Esse canal, ele presta um serviço, ele é um instrumento de Deus também na vida de muitas pessoas. Eu sou pastor João Batista, sou pastor do Projeto Gerando Vidas, aqui em Maria Paula. Eu digo aqui porque é próximo aqui desse estúdio. Tenho um relacionamento com os cristãos católicos e com outros cristãos também, no âmbito do CONIC, que é o Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio de Janeiro. E esse relacionamento é um relacionamento muito legal, muito frutuoso e tem gerado muitas, assim como o padre Fábio colocou, da mesma maneira nós também temos aprendido muito com nossos irmãos católicos e também de outros grupos, né, ortodoxos e cristãos de uma linha mais, cristãos como nós, mas de uma linha um pouco mais reformada, né? Cristãos mais ligados à reforma. Nós aprendemos com todos esses grupos e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com esse grupo abençoado. Legal. Pastor Silas foi meu professor no seminário, tempo que a gente não se fala. Muito bom te ver, muito bom estar aqui. Graças a Deus por esse momento. E meu nome é Silas Esteves, sou pastor do Ministério Bethesda, tenho muita ligação com o Hargrave Ministry, que é uma organização nos Estados Unidos com muita presença em Israel. Nós estudamos a relação, principalmente o conceito de Jesus judeu. E em tudo isso nós estamos encontrando irmãos nessa jornada, né, junto com o padre Fábio, com o pastor João e com muitos outros companheiros que os dois já citaram de outras confissões dentro do cristianismo, que estamos nos
edificando mutuamente. É de uma cultura cristã muito grande estarmos juntos. Muito bom estar aqui nesse canal. Obrigado pelo convite. O prazer é meu. Até o pastor João já iniciou, né, o assunto, mas eu queria só, para quem não conhece ainda, quem de repente nunca ouviu falar, o que é o CONIC, né? Qual o objetivo do CONIC, como é que funciona a estrutura da instituição? Na verdade, estamos falando do Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio de Janeiro. O CONIC, um pouco mais. É o CONIC Rio, CONIC RJ. Sim. Né? Porque existe o CONIC Nacional e existe o CONIC RJ, da qual nossas igrejas fazem parte. E ele pretende ser nós nos reunimos, as igrejas do Estado do Rio de Janeiro se reunirem para ser uma presença cristã, né? Falar em nome das igrejas que são membros, né? Ter uma posição cristã, né? E assim dialogar com as instituições civis, com as outras igrejas, né? E desta maneira ter uma palavra cristã, né? Para a nossa sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Entendi. E aí, né, como é que faz assim para as igrejas participarem? Como é que é feito tem algum tipo de convite? Sim, nós temos, né, o portal de Facebook, Instagram, aquilo que normalmente se coloca, né, as mídias sociais. Sim. Temos e o presidente do CONIC Rio, no momento, é o pastor Elias, lá da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista de Fazenda Botafogo. A quem eu mando um abraço, inclusive, né? E dessa maneira, sob a presidência do pastor Elias, outras igrejas se reúnem, né, para não só orarem juntas em muitas ocasiões, como já fizemos e vamos fazer, mas também ver certas situações de auxílio social, como já fizemos, né? Arrecadação de alimentos a necessitados e outras situações assim. Legal. No caso de entrar em contato, existe sempre o e-mail, né? Sim. A gente deixa na descrição, a gente deixa também a página. Beleza. Agradecemos muito. No Instagram, né, da instituição. Eu queria citar também o grupo Somos Um, né? Porque nós somos uma plataforma de diálogo católico e evangélicos. Já aqui na cidade do Rio de Janeiro, obviamente alastrando aqui para Niterói também e para outras cidades, na verdade, para o estado todo do Rio, mas é um grupo Somos Um, que é uma plataforma de diálogo muito linda, de adoração, louvor e de comunicação, de coração aberto entre católicos. Qual é o nome da plataforma? Somos Um. Somos Um. Missão Somos Um é o nome. Tá. Assim como o Conselho Estadual tem a circunscrição no estado do Rio de Janeiro, né? O Somos Um já alcança seu trabalho, inclusive em outros estados. Não, né? Internacional. Você tem pessoas do Somos Um no Canadá, na Europa, 30 países já. Sim. E você encontra pessoas que estão buscando essa unidade da igreja. Aliás, tem algo que eu sempre gosto de falar, eu sinto no meu coração, sei que os irmãos sentem também, que a unidade da igreja é o próximo passo de Deus. Né? Que nós estamos errados porque estamos desunidos. Então, Somos Um é a contramão disso tudo, é a contramão de dizer, olha, nós não queremos estar desunidos, nós queremos encontrar esse ponto de encontro e humanamente não conseguimos fazer isso. Mas cremos que o Espírito Santo é poderoso, e isso é o que nos une. Nós cremos que o Espírito Santo é poderoso para gerar de volta essa unidade da igreja que foi que nós em algum lugar perdemos aí no meio do caminho. Mas estamos dando passos largos e eu acredito que em algum tempo nós seremos a maioria. Legal. Bom, já que vocês estão falando de unidade, né, não é o tema principal desse vídeo hoje, mas já ficam os 3 convidados para a gente fazer um outro episódio somente sobre a unidade da igreja. Legal. Só marcar a data. Já ficam os 3 convidados. Então, assim, até para a gente entrar no nosso assunto, né, o assunto de hoje, é um assunto que está em alta, a galera está comentando, que é a questão do conflito no Oriente Médio. Né? Existe um conflito naquela região entre, na minha avaliação, uma nação, um Estado soberano e
um grupo que não é um Estado soberano, né? Não representa o Estado. Eu queria que vocês comentassem um pouco, sobretudo, de repente, para quem não conhece, para quem não sabe, uma abordagem histórica sobre esse conflito. Bom, eu vou me arriscar, porque eu acho que eu sou sanguíneo, né? Eu acho muito de ficar falando. Mas, primeiro eu tenho visto algumas coisas na internet que me chocam um pouco. Principalmente quando as pessoas associam esse conflito histórico com os conflitos bíblicos que houveram na época da conquista, quando Deus entregou aquela terra ao povo de Israel. Uhum. Então, muitas pessoas gostam de associar esse conflito àquele outro conflito bíblico da retomada. E isso não tem muito sentido, né? Então, porque nós estamos vendo ali um povo que, a partir do décimo século da nossa era, mais ou menos, passou a ser dominado pelos turcos. O Império Otomano ocupou aquela região, os árabes, e os palestinos que hoje estão ali não são os herdeiros desse povo, é um outro povo que ocupou aquela região posteriormente ali, né? Uhum. E aí, a partir daí, você começa a ter um conflito. Os ingleses estiveram à frente daquilo ali, eu acho que acreditavam que tinha petróleo. Sim. Ali naquela região. Depois eles descobriram Israel que não tem petróleo. Não na quantidade que os ingleses gostariam que tivesse. Né? Então, num determinado momento, eles começaram a abrir mão daquela região ali. Depois entrou isso porque o Império Otomano perdeu a Primeira Guerra Mundial, entrou ali essa turma da Inglaterra, que depois começou a tentar devolver aquilo ali, porque não estava dando o resultado que eles queriam. E aí iniciou-se uma situação em que aquela região era disputada por árabes que viviam naquela região, e historicamente por judeus que também viviam naquela região, né? Israelitas que também viviam naquela região. E aí entrou a Segunda Guerra Mundial, veio a questão do Holocausto. Uhum. E em 1948, se eu não me falha a memória... Foi 48. 1948, por uma decisão da ONU, aquela região teria que ficar dividida entre dois estados, que seria o Estado judeu, né, o Estado de Israel, e o Estado palestino. E o Estado palestino não aceitou, aliás, por influência de muitos países árabes e de grupos radicais, extremistas, não aceitou essa divisão. Eles querem a área toda, eles não querem dividir aquela região com Israel. E aí, imediatamente após a criação do Estado, começou uma guerra que, entre períodos de paz e períodos de guerra, dura de 1948 até hoje. Isso eu estou fazendo um histórico do resumo, que essa história é bem complexa. Porque nunca houve, então, né, um Estado palestino? Não, Estado palestino não, porque eles não aceitaram a formação. Uhum. Né? Então, há algumas iniciativas nesse sentido, existem lideranças, mas você não tem um Estado palestino composto por governo, nação e território até hoje. Entendi. Você tem grupos, né? São grupos. Vocês querem falar sobre os grupos hoje? Os grupos têm mais proeminência nessa história do que os próprios cidadãos palestinos. Porque os cidadãos palestinos convivem pacificamente com Israel. Sim. Mas os grupos radicais, extremistas, é que não aceitam a existência de Israel. E daí o conflito. Porque, como Golda Meir colocou, né, no passado, se os israelitas baixarem as armas, se os árabes baixarem as armas, haverá paz. E se Israel baixar as armas, eles serão exterminados. Então, quem falou isso? Desculpa. Golda Meir. Essa eu não conhecia. Foi primeira-ministra de Israel, muito famosa. Uhum. Então, essa é a situação que perdura. Há um grupo
que não são os palestinos, eu gosto de colocar isso, não são os palestinos convivem bem com Israel, mas os grupos radicais não convivem, eles querem a eliminação do Estado judeu. Isso, de uma forma geral, estou generalizando, resumindo a coisa, muito resumido, que é uma situação bem complexa ali. Né? Sim, de fato é uma região que deveria ser uma região de paz, né? Porque o que coloca todos os olhares sobre aquela região é um fundamento religioso, né? É um fundamento que busca, né, a paz. E tanto a Sagrada Escritura cristã, judaico-cristã, né, mesmo o Antigo Testamento, fala a respeito da paz, da busca da paz, de se promover a paz, né? E também, muitas vezes, a própria religião muçulmana, ela quer, né, buscar a paz, quer buscar a submissão ao Senhor, a Deus Todo-Poderoso, né? Que em árabe eles chamam de Alá, porque Alá é a palavra árabe para Deus, né? Não é um outro Deus. É a palavra que é usada em árabe para Deus, né? E a submissão a Deus que nos dá o verdadeiro caminho da paz, né? Então, acho que buscar a paz deveria ser, né, o fundamento de toda o fundamento de toda religião. Mas muitas vezes, quando se vive a fé com uma perspectiva de excluir o outro, excluir os demais, aí fica uma coisa muito complicada, né? Porque o respeito, né, ao ser humano também deveria estar lá, né, no fundamento da ação das pessoas. Nota que não é uma questão da religião, é a ação de pessoas que tomam posturas radicais, né? Que muitas vezes levam, né, esta responsabilidade por essa ação a tantos outros fiéis daquela mesma fé que às vezes não tem nada a ver com a história. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Muitas vezes são ações de pessoas que fazem leituras, por vezes até, poderíamos falar, equivocadas, né? Que podem levar a atitude de violência contra seres humanos que são seus irmãos. Né? E lá mesmo, naquela região, irmãos no sentido bem mais estrito mesmo, porque há uma relação mesmo sanguínea, uma proximidade genética, né, sanguínea, daqueles povos. São irmãos, né? É correto dizer que são irmãos? Sim, Sim. Filhos de Abraão. Sim. Tanto é que o grande esforço dos últimos anos é o chamado e o famoso Acordo de Abraão, porque os filhos de Abraão tentando se comunicar. E eu vejo isso com grande sucesso em grandes medidas, mas quando penetram esses grupos radicais que nós estamos falando aqui, aí que vai para o conceito do extermínio do diferente, aí complica, aí realmente chega onde estamos chegando hoje em dia aí, né? Tá. Um comentário interessante que eu vejo é o seguinte, dentro do que o padre Fábio falou, você tem linhas diferentes de pensamento dentro do islamismo. Nenhum de nós aqui é teólogo do Islã. Sim. Né? Mas algumas informações que a gente tem mostram que tem uma linha do islamismo mais ligada à Meca, né, em que você tem uma proposta mais pacifista, digamos assim, do período inicial de Mohammed, que foi o grande... Aproxima mais. O grande... Pode puxar para você. Sim. Líder dessa religião, o grande profeta, considerado profeta. Então você tem essa linha. Depois, quando ele vai para Medina, a coisa toma uma linha mais política, digamos assim, se torna um pouco mais violenta. Então, o que acontece? Assim como acontece também entre judeus e entre cristãos, você tem determinados textos das escrituras sagradas, para eles, que, digamos assim, tornam moral a morte dos infiéis. Então, isso dificilmente vai acontecer entre cristãos. A postura dos cristãos, embora você tenha pessoas violentas também entre os cristãos, você tem pessoas belicistas entre os cristãos, mas o fundamento moral do cristianismo aponta para o perdão. A gente, numa visão cristã, a gente não tem inimigos eternos.
que nós odiamos até a morte e tal. E você tem alguns textos do Corão que esses extremistas utilizam e se utilizam dessa visão para justificar a morte dos chamados infiéis, né? Que seriam principalmente nós, judeus e cristãos. Cristãos, entendi. Eu tô vendo que são perseguidos mesmo. Tô vendo que tá todo mundo de Bíblia. Vocês querem comentar o que as escrituras falam sobre isso? Olha só, para mim, uma das coisas que, trazendo para os dias atuais também, e que aí eu me refiro ao Dom Orani, o cardeal do Rio de Janeiro, que junto com ele é muito incluído pela comunidade judaica, pela comunidade muçulmana no estado do Rio, um homem da paz. Me refiro a ele com muito respeito, carinho e admiração, porque nós juntos declaramos todo ano, temos uma cerimônia aqui, tem no mundo todo, mas aqui especificamente em Niterói, assim como no Rio de Janeiro, Holocausto Nunca Mais. E esse é uma determinação. Então, tudo que nós estamos falando sobre conceitos teológicos, seja lá de qual religião for, acerca de extermínio, o momento atual requer uma postura em que nós proclamemos que Holocausto nunca mais. E sim, eu creio que na história do Holocausto nós temos muitas distorções, inclusive de doutrinas cristãs, utilizadas inclusive por patriarcas da igreja, que foram utilizados para desvirtuar de tal forma que chegamos onde chegamos na Segunda Guerra Mundial. Só que, se não tomarmos cuidado, estamos lá novamente. Então, nós estamos aqui gritando e clamando o Holocausto nunca mais, seja lá de quem for, de qual lado for. Sim. Então, eu não estou lendo a Bíblia aqui agora, mas... Não é uma defesa específica a judeus e a cristãos, mas a qualquer povo de qualquer... O extermínio não faz sentido. Sim. Nós cremos num Jesus que é vida e vida abundante. Então, qualquer coisa que venha para destruir é o oposto, é o inimigo. Esse é o inimigo comum que nós temos. Só, até antes do pastor continuar o seu raciocínio, para quem de repente não conhece, não sabe o que é, poderia falar um pouco sobre o que foi o Holocausto? E de repente tem gente assistindo que não sabe. O Holocausto ele tem um fundamento, e até é meio arriscado falar isso, porque nós temos que entrar muito em detalhes, mas eu não quero, sem entrar muito em detalhes, o Holocausto foi uma distorção da forma como o cristianismo via os judeus. Especificamente Lutero, né? Especificamente, nós temos ali as cartas de Lutero, inclusive, dizendo e levantando testemunho antissemita, né, contra os judeus, que conduziram e foram utilizados por Hitler para justificar o extermínio. E é onde nós temos que tomar muito cuidado, porque o cristianismo, a unidade dos cristãos, exatamente prega o oposto de qualquer nível de ódio, de qualquer nível de rancor. Nós cremos no poder do perdão, da reconciliação. Aliás, a maior mancha que existe diante de Deus hoje é a divisão dos cristãos. E nós estamos aqui, seja na plataforma que for, nós já citamos Sim. aqui Conic, Somos Um, tem outras como Em Cristos e outras manifestações no mundo todo de pessoas buscando a unidade dos cristãos, onde cremos exatamente no caminho oposto, como o pastor João se referiu no início. Nós vamos chegar lá, é a coisa que Deus está fazendo na terra no momento, é a unidade dos cristãos. Agora, o Holocausto, ele realmente tem uma distorção que no silêncio de muitos, pessoas tem um livro muito famoso chamado Cone do Silêncio, onde cristãos admitem que na sua vizinhança começou uma matança e ninguém falava nada, ninguém se manifestava, e ali foi alastrando de tal forma que se tornou o assassinato de 6 milhões de judeus, além de outras religiões e outras etnias. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos aqui hoje gritando Holocausto nunca mais. Amém.
E buscando a base bíblica para isso, seja no perdão. Quando a gente fala dos filhos de Abraão, eu tenho absoluta certeza que Isaac e Ismael vão se encontrar e vão dialogar, e são filhos de Abraão, filhos do mesmo pai. Agora, como isso vai acontecer? É obra do Espírito Santo. Ele que sabe disso, ele que sabe como, e esse diálogo, essa unidade vai acontecer. É um problema de família. Eu queria aproveitar um gancho aqui do Silas em relação ao Holocausto. Ontem o presidente da Colômbia deu uma declaração. Puxa mais o microfone para você. Ontem o presidente da Colômbia deu uma declaração, e isso eu soube através do pastor Gustavo, que está ali pertinho, né? Tá ouvindo, chamando os judeus de nazistas. Eu acho até engraçado essa... E a reação mundial, a reação dos judeus a essa declaração dele foi tremenda, né? Sim, é uma piada, né? Não é possível. Alguém está brincando nessa história toda. Porque quem conhece a história do Holocausto, comparar os judeus aos nazistas é uma coisa assim, justamente por causa disso que o Silas colocou, né? Então, essa voz ecoa hoje de toda a igreja, de todos os cristãos. O Holocausto nunca mais. O Holocausto nunca mais. Nem holocaustos de judeus, nem holocaustos de ninguém, nem de cristãos, nem de muçulmanos, nem de palestinos, nem de ninguém. Mas especificamente o que está acontecendo hoje é uma agressão ao povo judeu, ao povo de Israel. Isso aí não há Mas você acredita assim que é só o povo judeu ou aos cristãos também? Olha só, existe uma questão até estatutária. Quando você visita Israel e conhece a cultura do que está acontecendo ali, existem locais onde está escrito, nós cremos no extermínio dos judeus e cristãos. Então, se nós não tivermos alguma coisa agora pelo povo judeu, e que são os nossos irmãos mais velhos, que são a origem, sem os judeus nós não teríamos Jesus. E você vê essa tentativa do extermínio na história bíblica. No livro de Esther, era toda a trama do livro é justamente isso. O rei queria exterminar, quer dizer, um sujeito lá dentro queria exterminar, Amã queria exterminar o povo judeu. Então, se tivesse tido sucesso ali, Jesus não teria nascido. E nós não teríamos hoje o que nós temos e somos e cremos. Mas, ou seja, a tentativa histórica do inimigo, e por isso que é importante identificarmos o inimigo. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós não estamos lutando contra pessoas ou contra uma religião ou outra. Nossa luta é contra o inimigo comum, contra Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. E no seu desejo original é destruir o povo de Deus, sejam os judeus, sejam os cristãos, que é onde essa coisa vai, até por Constituição Nacional. Tem países que eu posso até citar, se for o caso, mas que tem como parte da sua Constituição o extermínio do Estado de Israel e dos cristãos. Nós acreditamos, né, que Deus se revelou à humanidade, Deus revelou um caminho, nos trouxe a Escritura, né? E nesse sentido, todos aqueles que seguem a Escritura entram, né, nessa lógica de Deus, que é uma lógica de paz, certo? Agora, uma coisa que a gente precisa perceber, né, é justamente do perigo de nos colocarmos contra, né, uma certa atitude de violência ou até de terrorismo mesmo contra um ou outro grupo, porque a gente poderia abrir por isso a possibilidade de um dia não ser contra um outro grupo. Quando alguém é atingido, toda a humanidade perde. Isso. Toda a humanidade perde, né? Quando os muçulmanos são perseguidos, toda a humanidade perde. Quando os Israel é perseguida, toda a humanidade perde. Enquanto todos nós não procurarmos termos essa consciência, quando há perseguição, todos perdem. Todos, porque quem ganha é o inimigo.
E por isso que é importante, nesse contexto, colocar e identificar os inimigos, ou identificar aqueles que representam o desejo de destruição, como o Hamas. Hamas não é uma plataforma de diálogo com o povo palestino. Eles não representam o povo palestino. Sim. Pelo contrário, eles, para mim, na minha visão, eles representam um perigo, porque eles não protegem o seu povo. Eles não vão ali criar em associação com outros grupos terroristas, porque é isso que é o Hamas. Ele não é a busca da paz como as religiões se apresentam, a religião se apresenta, mas o Hamas ele vem à busca de destruição. Exatamente. Inclusive é um grupo que tem como objetivo não é a construção de um Estado, mas é destruir Israel. Não apenas Israel, mas também os cristãos. Também os cristãos, que é o que a gente está falando. Isso faz parte do estatuto do Hamas. Sim. A destruição dos judeus e dos cristãos. Você observe que existem textos no Alcorão que apontam isso como um caminho de santidade. Então, de você matar, de você conquistar. Então, quando você se apega a esses textos, você começa a ter justificativas morais para ter um estatuto como esse do Hamas. E eu acredito que o Hezbollah e outros também tenham essa linha de pensamento baseado no Corão. Mas o que não significa que todos os muçulmanos são de forma nenhuma. Tem essa leitura. Não tem essa leitura. Tanto é que é a mesma coisa que a gente falou agora há pouco sobre o cristianismo, que na distorção de doutrinas cristãs levou ao Holocausto. Então é a distorção da pureza de uma religião, de uma teologia que vai levar ao conceito da destruição. Eles inclusive utilizam a própria população como escudo, né? Constrói os QGs perto de hospital. Eu tenho sempre uma dúvida que não sai da minha cabeça. Por que o Hamas não usa uniforme? Puro. Simplesmente, se eles são combatentes, se identifiquem como combatentes e guardem os civis. Mas Israel é acusado de não guardar os civis, e enquanto todos os soldados de Israel usam uniforme. Eles se apresentam como soldados, né? Ao passo que o Hamas, ele propositalmente usa trajes civis e se misturam com pessoas inocentes, com o objetivo óbvio de gerar vítimas inocentes. Quer dizer, não existe amor nessa postura. Sim. As ações, né? Ações que nós vemos que foram noticiados, né? São ações que podemos falar, são ações terroristas. Sim. Não há nada que justifique uma ação terrorista. Veja, é muito complexa a situação política e nem nos cabe, nem temos instrumental bastante para falar quem está certo, quem está errado, quem deve estar ali, quem deve estar aqui. Eu não me sinto capacitado para falar sobre isso, mas nada justifica, né? Rapto, assassínios, estupro, morte de civis. Mas quem é que está certo, quem está errado? Não sou eu a pessoa que vai falar isso. Agora, não justifica isso. Não justifica. Nada justifica. Mas isso, como às vezes até nenhuma pode... questão política justifica. Isso está acontecendo porque o outro grupo, porque a U faz aquilo. Não há justificativo. Não. Certo? E o que está acontecendo lá é muito grave. É muito importante a gente poder ouvir, né, da fonte. Se vocês me permitirem, tem aqui uma narração, né, do cardeal Pier Batista Piazzabella, que ele é patriarca latino em Jerusalém. E ele falou em nome dos bispos da Terra Santa. Posso ler um trechinho breve? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Ele diz: a dor e a consternação pelo que está acontecendo são grandes. Mais uma vez nos encontramos em meio a uma crise política e militar. Fomos subitamente arremessados em um mar de violência sem precedentes. O ódio, que infelizmente já presenciamos por muito tempo, aumentará ainda mais e a espiral de violência seguirá causando mais destruição. Tudo parece falar de morte, é o que ele fala, né? E é justamente
ele pede, né, e isso é uma iniciativa da Igreja Católica, que, em nome de todos os bispos da Terra Santa, convido todas as paróquias e comunidades religiosas a um dia de jejum, oração e paz pela reconciliação, né? E isso foi marcado então para amanhã, terça-feira, 17 de outubro, onde os cristãos católicos vão dedicar esse dia a um dia de jejum, oração pela paz, de sacrifícios a Deus, implorando a paz naquela região. Amém. Então, alguém andando na contramão, né? Sim, existe. Exatamente isso. E eu acho que tem uma terminologia que ele coloca aí nesse comunicado, que é a questão da violência crescente se não tomarmos o cuidado. E é bem isso, porque o Estado de Israel, pela primeira vez, ontem começou a publicar imagens dessas atrocidades que ele descreve aí, e são imagens terríveis, e que quem publica já avisa, olha só, o visual tira as crianças da sala, porque o visual é tremendo. Eu tenho me comunicado muito com 2 rabinos que conheço e que moram em Israel, que estão passando, um deles inclusive teve um sobrinho morto agora, ele é soldado de Israel, e um sobrinho morreu nesses incidentes agora, nessa batalha da vida contra a morte no momento aí. Então as coisas são muito, muito radicais, e o Estado de Israel, o governo está começando a publicar imagens que nunca publicou nem na época do Holocausto, só que por causa do susto do Holocausto, e porque tantas nações do mundo, as próprias Nações Unidas, tem o dia 27 de janeiro, que é dedicado a declarar o Holocausto nunca mais. Mas alguém tem que gritar e mostrar essas imagens para lembrar ao mundo todo para onde nós não queremos ir. Exato. Quem tem a voz, né, deve erguer a voz nesse sentido. E tem algo que o padre Fábio estava colocando aqui que eu achei interessantíssimo. Essa postura desse... É bispo, não é, padre? É o patriarca latino em Jerusalém. Sim. A postura de ir na contramão mesmo da violência. Porque o que acontece? Esses dias, eu estava até trazendo uma palavra à igreja sobre a reconstrução dos muros, que ocorreu depois do segundo exílio, né, na Babilônia. E quando Neemias retorna e ele começa a reconstruir, como os inimigos da reconstrução se unem, eles estão unidos. E é impressionante como você encontra unidade entre aqueles que desejam o mal. Aqueles que desejam o fim da igreja, aqueles que lutam contra a família, aqueles que lutam contra os ideais que nós buscamos de costumes, de reconstrução do amor, essas pessoas se unem também. Elas se unem com o mal, elas apoiam essas atitudes horríveis que nós estamos vendo nessa guerra, né? Especialmente, eu estou falando aqui especialmente do Hamas, mas você tem outros grupos também, e você tem pessoas com esse espírito maligno no seu coração em todo lado. Mas especialmente essa galera do Hamas e uma turma que está batendo palmas para o Hamas e que se une também nesse momento. É incrível essa unidade para o mal. É uma coisa que até me surpreende. Então, achei interessantíssimo o Primaz de Jerusalém está tentando ir na contramão, dizer, não, existe uma unidade no bem. Sim, esse texto... Existe uma unidade no bem também, existe uma unidade naqueles que estão buscando... É que o Hamas não está sozinho, existem grupos, inclusive outros países que financiam, Inclusive grupos que não tinham nada a ver com essa luta de Israel estão entrando para apoiar o Hamas simplesmente porque a igreja tanto evangélica quanto a igreja católica e outros grupos cristãos também que também estão se posicionando contra o que está acontecendo com os judeus. Da mesma forma que existe, né, na avaliação de vocês essa unidade para o mal, né, a posição da igreja, seja igreja católica, igreja evangélica, né, da comunidade judaica, deve ser então, pelo menos deveria ser essa construção dessa unidade para o bem. Para o bem. Certamente. Assim como a declaração, né, do Patriarca de Jerusalém, que está lá no Vatican News, né, que é um órgão
de notícias, né, da Santa Sé, né? Você pode achar-se facilmente na internet. Também a tem gente coloca na descrição aqui no vídeo, a gente coloca a página, tá? A gente coloca. Inclusive tem também o pronunciamento do Papa Francisco, né? Onde ele pede claramente a libertação imediata dos reféns. Sim. Ele fala a respeito do terrorismo, que jamais é um caminho de paz. Né? Ele usa, ele chama de terrorismo, fala que isso nunca vai... E isso é muito importante, essa postura, ir na contramão, como o termo que você usa. Sim. Mas é muito importante isso que o Padre Fábio está citando, porque se realmente existe uma visão humanitária do momento que nós estamos vivendo, por que o Egito não abre a porta? Por que não se protege o cidadão palestino, que precisa ter uma proteção humanitária? Por que não fazer isso, entendeu? E existem razões políticas e, por que não dizer até razões terroristas, para manter o povo refém, né? Como existe hoje na internet, é só procurar e vai ver lá a comunicação de pessoas que estão lá dentro da faixa de Gaza nesse momento, dizendo que o próprio Hamas não está permitindo a saída do cidadão palestino. Para a região sul, né? Para a região sul. Então, e também interessante que Israel liberou água para a região sul. E restaurou agora mais energia elétrica e tudo mais. E o tal do corredor humanitário aí, que o próprio Papa Francisco está citando também, e o mundo todo está dizendo precisa disso. A gente precisa utilizar isso. Agora, só que por que não usar isso? Está mostrando a notícia que Israel abriu o corredor humanitário no site do Vatican News. Exatamente. Então, existem atitudes desse tipo para proteger a população. Existe uma unidade para o bem também. Agora, tem que estar muito atento, porque existe um propósito de matar, roubar e destruir. Isso é muito perigoso. Sim. E você falou da Bíblia aberta. Eu vou citar aqui lá, porque em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, Jesus se refere à volta, ou à presença dele de volta aqui na Terra, como nos dias de Noé. Vai ser como nos dias de Noé. Quando você estuda os dias de Noé, é bastante interessante, porque Deus quis destruir a terra porque estava cheia de violência. Gênesis capítulo 6. E a palavra violência ali no hebraico é Hamas. Só colocar, posso até colocar o som aqui do hebraico, dizendo como que é o som da palavra violência. Mas a terra está cheia de violência. A gente vê isso na nossa sociedade ao nosso redor. A palavra violência no hebraico é Hamas. Hamas. Então, esse grupo escolheu para o nome, e Jesus disse a terra, e vai ser como nos dias de Noé. Muitos estão pensando que a vida como normal, casas, dão-se em casamentos e festas e isso e aquilo, mas no meio de tudo isso tem uma violência descabida. Uma violência causada pela falta de esperança. E isso vai levando a maldade, as drogas, vai levando a todo tipo de violência que nós vemos nas nossas cidades. No mundo todo, essa é uma praga que existe, que é a violência, e tudo isso seria um cumprimento de profecias, então, essa violência, tanto contra os judeus como cristãos? Com certeza absoluta. Contra o ser humano, na verdade. A violência, ela é generalizada hoje, e como era na época. E Jesus se refere a Gênesis capítulo 6, e onde nós vemos que uma pessoa que é chamada de justo, Noé, ele era justo perante o Senhor, ele andava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele salvou toda a sua família por causa disso. Deus preservou aquilo, o Noé e a família, e os animais, um casal de cada, mas é justamente por causa da fidelidade de alguém a Deus, Noé no caso. Nós precisamos dessa fidelidade, dessa lealdade ao livro santo hoje na nossa geração. Entendi. E, assim, além da questão da profecia, né, em si, né? Você falou a questão de que foi avisado de que haveria violência e tal. Existe também uma questão espiritual, no sentido de anticristo, volta de Jesus,
Com certeza, aí você me empolga demais. Aí... O objetivo é esse. Olha só, quando você estuda Gênesis capítulo 6, ali tem algumas das versões bíblicas, inclusive a católica, a Bíblia na versão católica, usa o termo Nefilim. Nefilim, que é uma mistura de seres sobre-humanos, porque a palavra mais utilizada, até mesmo por governantes, rabinos, autoridades católicas que eu tenho acompanhado, autoridades evangélicas de toda parte que estão buscando o bem hoje e a pacificação do que está acontecendo, é algo fora da razão, é algo desumano que está acontecendo. Inumano, desumano são as terminologias atuais. Então, a Bíblia descreve em Gênesis 6 esses nefilins, ou gigantes, como algumas traduções. Números capítulo 13 vai se referir aos gigantes. E são, quando Israel chega na Terra Prometida, ela estava possuída por gigantes. E esse termo é a mistura de filhos de Deus ou de seres espirituais que viram, a Bíblia fala literalmente, viram que as filhas dos homens eram formosas, tiveram as relações e nasceram seres. Então, existem seres, existem pessoas, existem sim coisas que são desprovidas do coração, de amor do coração de Deus, ou da forma que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, o nível de maldade, e você vê isso nas atrocidades que vemos hoje nas mídias sociais ou na televisão, a olhos nus, nesses últimos dias, nessa última semana, sendo perpetrada contra Israel. Então, é uma maldade que não parece nem humana. Não é humana, é sobre-humano. Então, e isso, o estudo da palavra Nefilim vai te explicar isso. O estudo bíblico dessa palavra explica isso profundamente. Então é isso aí, mas a gente foi no Gigantes, mas então tem sentido a volta de Jesus está próxima? Como é que... Eu creio que sim. Sim. Eu creio que são sim. sinais? Tomara que aconteça enquanto estamos aqui conversando nesse lindo podcast aqui, que aconteça. Sim, são sinais. São sinais. Próxima é um termo bastante relativo, né? Relativo. Para Deus que tem tudo o tempo nas mãos, né? Próxima pode ser daqui a 10 minutos ou daqui a 100 anos. Né? Então, um dia com 1000 anos, então é relativo. Mas certamente isso indica, né, aquele esfriamento que o Senhor Jesus mesmo falou quando perguntou, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Será que encontrará corações fiéis, corações que buscam a Deus? Né? Isso é algo que só chama a atenção para que nós possamos saber quem é o nosso inimigo. Né? Pastor Silas falou, nosso inimigo é o inimigo de Deus, é Satanás. Ele é o inimigo. Né? Aqueles que perpetram a violência são corações que estão nas mãos e fazem essa obra, mas precisam ser delas libertos. Precisam pagar, certamente, diante da sociedade, as consequências de suas ações. Certo? Isso é muito importante. Mas são pessoas, são seres humanos também. Os nossos inimigos, nosso inimigo, na verdade, é Satanás. Né? E todos aqueles que têm seus corações tomados por esse inimigo, nós devemos ajudar a libertar, a tirar, né, as garras do inimigo dessa situação. Repito, todos devem responder diante da sociedade as consequências e responder diante de todos as suas ações. Né? Se perpetram crimes, ações criminosas, devem ser punidos de acordo com a justiça, de acordo com a lei. Mas nosso inimigo não é a pessoa humana. Nosso inimigo é Satanás. Em outras palavras, a luta não é apenas uma luta exterior, é uma luta interior também. Sobretudo, e é a mais ferrenha, é a principal, e é aquela da qual não devemos desviar os olhos. Porque às vezes quando a gente pensa na coisa exterior, a gente não lembra que a gente se limita apenas à questão política, isso, militar. Exatamente. E quando o que o Silas colocou dessa visão na maldade, não é? a gente tem uma resposta para isso. E hoje nós temos uma resposta para isso em Deus.
Deus nos trouxe uma possibilidade de uma restauração. Nós, cristãos, acreditamos nessa visão do novo nascimento. Isso faz parte da nossa maneira de viver e de pensar. Por isso, a vingança, o ódio tal, não predomina naqueles que caminham em Cristo. A igreja nasceu, né, de um sopro de paz do Senhor, né? Também pegando o gancho da Sagrada Escritura, em João capítulo 20, versículo 49 e seguintes. Espera aí que o óculos aqui tá brabo. 19 e seguintes, né? Se você procurar João capítulo 20, versículo 49, você não vai achar não. Mas é o 19. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Dito isso, soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos." A palavra do Senhor, então, nos coloca como enviados. Enviados, nós que recebemos a sua paz, enviados para também pregar o perdão, recebendo o sopro do Espírito, né? Jesus sopra, o Espírito é isso, é ruá, é sopro, justamente para que nós possamos, animados por esse sopro, como igreja cristã, ser também instrumentos dessa paz, com ações verdadeiras e concretas, né? Não só na oração, sobretudo, principalmente, mas também em outros tipos de iniciativas onde somos chamados a levar a paz, né? A situações de conflito. Sim. Tem algo que eu gostaria de colocar nesse momento dessa discussão, dessa conversa, que, lógico que eu não posso falar por todos os cristãos, porque existem muitas confissões, mas nós não cremos, pelo menos eu vou colocar aqui um bom grupo de pastores que eu tenho relacionamento, nós não cremos na teologia da substituição. Deus tem um compromisso com Israel. Deus tem um compromisso. Para quem de repente não conhece, só explica o que é a teologia da substituição. Na realidade, é a ideia de que a igreja veio a substituir a aliança de Deus com Israel. Uhum. Então, a aliança que foi firmada com a igreja foi firmada pelo sangue do Senhor derramado na cruz e pela ressurreição, que alcança todos nós, isso católicos, evangélicos, todos nós, tá? Que cremos no Senhor Jesus Cristo. E a aliança firmada com Israel tem a sua origem em Abraão, e ela está firmada até os dias de hoje. Israel é um povo escolhido por Deus, continua sendo um povo escolhido por Deus, e nós cremos que eles também, assim como nós, esperamos o Messias, né? Eles também estão esperando o Messias, só que eles estão esperando a vinda e nós estamos esperando a volta. Essa é a grande diferença. E é um povo que, mesmo na nossa teologia, nós acreditamos que são um só povo e serão um só povo conosco na volta do Messias. Então, quando algumas pessoas começam, não, mas aquele cara é judeu mesmo, ele matou Jesus e tal, isso é um pensamento que não tem fundamento nenhum. Uhum. E nessa hora sempre aparecem os antissemitas de plantão, né? Levantando uma bandeira em nome de Jesus. Mas, na realidade, quando você conversa com pessoas sérias, cristãs, de todas as confissões, você não vai ver em nenhuma delas uma rejeição a Israel. Pelo contrário, o respeito, porque nós somos enxertados na videira, enquanto eles são a videira. Romanos 11, 29. Com efeito, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aleluia. Graças a Deus. Esse versículo diz tudo.
Sim. esse versículo de estudo, e é muito importante, porque quando a gente fala que teologias cristãs foram utilizadas como fundamento do Holocausto, é justamente essa questão da substituição, e que também não deixa de ser uma profunda divisão. Eu creio que desde a igreja primitiva, quando você estuda a história da igreja, a forma como foi feita toda a separação, a divisão, o distanciamento do cristianismo em relação ao judaísmo foi de uma forma muito diferente do que o comportamento de Jesus, que da própria boca dele disse que ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir e exceder. Era o cumprimento. Então, ele em si era o cumprimento. Então, esse amor, essa unidade, combate todo tipo de conceito de teologia da substituição, que é como se agora anula Israel e só existe a igreja. Se você começar a pensar que Israel teria sido anulado por causa dos seus erros, a gente está ignorando os erros da igreja. Sim. Que a igreja também cometeu muitos erros. Né? Será? Que o diga João Paulo II, no ano 2000, né, que é notório e é famoso o momento em que ele pede perdão, né, pelos erros da Igreja Católica, por muitas situações, e também isso está franqueado a qualquer um que queira pesquisar na internet, vai encontrar esses momentos, né, inclusive a fala do próprio Papa. Bom, eu tenho duas perguntas. Eu vou começar pela... A gente não está nem dando espaço para você perguntar. Ele que está no comando aqui. Não, eu estou deixando. É porque eu estou bem feliz assim, de estar fazendo esse trabalho, esse episódio, porque de todas as coisas que eu imaginei para minha vida, acho que eu nunca imaginei que estaria com pastores e padres na mesma mesa. E isso é uma alegria para mim, é uma honra, né, estar recebendo vocês aqui hoje. Mas eu vou começar pela pergunta mais fácil. Eu percebi todo um cuidado, né, na fala do padre, quando ele foi citar uma expressão do Papa no sentido de chamar o grupo de terrorista. Porque nem a ONU e nem o nosso país classifica o Hamas como um grupo terrorista, né? Vocês acreditam que... A gente sabe que tem que ter cuidado, porque até o algoritmo derruba alcance, dependendo da expressão que... Aqui a gente falou de Hitler, falou de terrorismo, falou de morte dos judeus e tal. A gente sabe que pode ser um vídeo que tenha problema de alcance. Eu tenho certeza. A igreja, ela sofre uma perseguição, dependendo do que você diga, o alcance é reduzido. Por que vocês acham assim, que existe essa dificuldade de se classificar esse grupo como terrorista, né? Por que tanta objeção? Posso começar ou vocês? Medo. E eu vou te colocar. Como eu te falei, o mal se une. Uhum. E você tem grupos aos quais não interessam. O que o Hamas fez é terrorismo. O que a Mauritânia faz com os cristãos é terrorismo. E por muito o que menos a China faz com os muçulmanos foram chamados de atos terroristas. Não, mas aí é uma outra questão. Mas eu digo, o que a China faz com os cristãos e com os muçulmanos também na China é terrorismo. A partir do momento que você se utiliza de elementos de violência e de perseguição, como acontece na Mauritânia. Você tem a Mauritânia, mas tem uma série de outros países que perseguem cristãos até a morte. É legalizada a morte de cristãos. Você não precisa nem de processo, né? Então, engraçado que nesse momento você disse, nós estamos vendo padres e pastores, né, caminhando juntos, mas nesses lugares é muito comum padres e pastores caminharem juntos, porque a perseguição nos une. Sim. Não, é interessante falar isso. Inclusive, é importante falar isso. Alguns países, inclusive, nós temos testemunhos na América Central, no continente americano, de padres e pastores que estão se unindo porque estão vivendo na cadeia. Estão presos, estão sendo torturados, e a unidade da tortura, na verdade. Sim. E lembram daquele fato de alguns anos atrás, quando aquele grupo ISIS decapitou 27 cristãos coptas, né? Então, houve também um movimento muito grande da igreja, né, da igreja católica, inclusive, e eu sempre falo, e porque também já ouvi isso, né, de outras pregações
de irmãos católicos, que é muito interessante, que o inimigo, quando ele quer perseguir o cristão, ele não persegue daquela denominação ou dessa. Ele persegue o cristão. É o inimigo que vai lá e fomenta aquela decapitação de 27 cristãos. É o inimigo que vai lá que fomenta aquela perseguição aos cristãos, né? Então, é muito interessante que a divisão entre os cristãos é uma coisa que o inimigo não faz. A gente faz uma coisa que nem o diabo faz, que é separar os cristãos. Sim. Quando ele persegue todos os cristãos. Né? Temos mártires católicos, evangélicos, coptas, como esse caso. O diabo não separa os cristãos. Quem separa somos nós. Mas, Léo, se você perguntou se o Hamas é terrorista, eu posso dizer o seguinte: o que eles fizeram é terrorismo. E se o que eles fazem é terrorismo, então eles são terroristas. Eles não são uma outra coisa a não ser isso. Eu acho que a dificuldade que você cita que tem de alguns países e organizações de chamar de terrorismo, aí entra a questão do medo mesmo, porque é terrorismo, não tem como chamar de outra forma. O padre Fábio citou o Estado Islâmico e essa questão mesmo, o Papa Francisco, quando os coptas foram sacrificados ali naquela praia, naquele visual terrível, sim. Ele mesmo diz, na hora que estavam ali decapitando cristãos, ali ninguém estava perguntando, você é batista, é católico, é metodista, é pentecostal, ninguém perguntou nada, eles só simplesmente mataram. São cristãos, mataram. Por isso, então, são grupos terroristas, que não tem nada a ver com, por isso que eu acho que tem que ter muito cuidado que o diálogo com a população e a direção palestina tem nada a ver. Quando estados ou universidades no mundo todo, inclusive no Brasil, estão defendendo porque precisa falar com o Hamas por causa da causa palestina. Levantando bandeiras desse tipo, não tem nada a ver, porque um grupo terrorista não vai defender o Estado palestino, não vai levantar a bandeira palestina. Então, é terrorismo. Como se nós disséssemos que o crime organizado representa as comunidades aqui no Brasil. Exatamente. Sim. O crime organizado existe. Eles têm uma maneira de proceder, eles praticam um terrorismo dentro das comunidades e eles absolutamente não representam as comunidades. Ali dentro tem pessoas de bem, pessoas corretas, pessoas cristãs, E você diz, não, mas vamos então, todas as comunidades vão ser classificadas como fora da lei, porque você tem um grupo de fora da lei dominando aquela região. É o que está acontecendo hoje com a Palestina. E é muito comum, né, nesse tipo de ação, se colocar a prática do escudo humano. Né? Do escudo humano. Que é uma atitude terrorista. Sim, exatamente. Onde atrás dele se escondem, né, os verdadeiros perpetradores da violência. Né? E dessa maneira tentar inibir, né, ações que são coercitivas e que legais. São legais, que devem ser de busca daquele que provoca aquele crime, que faz aquilo, né? E de forma que, como já disse antes, né, tem toda essa questão política, a questão palestina e tal. Não cabe a nós aqui discutir sobre isso. Não é o caso. Mas nada justifica, né, a violência. Jamais, nunca, em momento nenhum, nada justifica esses atos de terrorismo que estão acontecendo. Se anda como um pato, faz quack igual pato, tem que chamar de pato. Ou seja, terrorismo, meu filho, não tem como escapar disso. Se os governos do mundo todo, inclusive o nosso, tem dificuldade de chamar do que nós não podemos nos furtar em lutar contra essa coisa que quer o extermínio do povo judeu, ou seja, é uma atitude antissemita, mas é uma atitude para aniquilar uma raça, seja lá um povo, uma etnia, e os cristãos, obviamente, incluídos nesse programa de destruição. E o programa de destruição não tem nada a ver, por isso que tem que ser separado a causa palestina, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, é uma causa terrorista, a questão da destruição. Então, nós cristãos continuamos pensando que a grama é verde.
Em gestos que prejudicam os próprios palestinos também. Não é verdade? Sim. Eu concordo. Sim. Eu perguntei sobre o termo, assim, Exatamente. porque eu percebo essa dificuldade, mas tem um texto de Paulo, que eu acho que é não lembro se é Colossenses ou se é Gálatas, que ele fala, acaso busco eu agradar a Deus ou agradar aos homens? Se eu buscasse agradar a Deus, eu não poderia ser servo de Cristo. Então eu acho que tem eu converso muito com o pastor João, né? A gente fala sobre alcance de plataforma, a gente quer que a mensagem seja transmitida, né? O objetivo desse canal é também transmitir a mensagem. Amém. Como é o objetivo do canal da igreja, como é o objetivo das páginas do CONIC e de vocês, eu sigo vocês, né, no Instagram. Mas a gente percebe um medo, né? A perseguição, na minha opinião, ela existe aqui no Brasil, ela não é de repente aberta, mas eu percebo o medo de algumas pessoas até em falar sobre determinados assuntos, com medo de perder seguidor, perder alcance, perder o algoritmo não entregar, né? Meu pensamento pessoal como leigo da mesa é que a gente não tem que medir a pregação, né? A pregação não precisa ser suavizada, ela não deve ser suavizada, ela não deve ser moderada, porque a gente não busca agradar um algoritmo. Não, Sim. exatamente. Eu quero voltar a uma pergunta sua sobre os sinais da volta de Jesus. Fica à vontade. E uma das coisas que... Não, e dentro desse assunto que você está levantando agora, que a gente não pode amenizar ou tentar diluir a mensagem, a busca de nada, porque Jesus disse que um dos sinais da volta dele era Mateus 24:12. Ele fala que por causa da iniquidade, por causa da violência, da rebeldia, o termo usado no grego ali é bastante traduzido de várias formas, o amor esfriaria. E uma das coisas que o terrorismo faz é tentar intimidar ou fazer com que o cristão, ou seja lá o muçulmano, o judeu, perca a intensidade da sua fé. Sim. Perca a manifestação da sua fé. Porque se eu me expressar como cristão intenso, eu vou ser perseguido. Não, de forma nenhuma. O amor pela palavra, o amor pela direção que o Espírito Santo dá na nossa vida tem que ser extremamente intenso. E essa intensidade o mundo vai perdendo. Você vê que muitos que hoje que estão lidando com as drogas, entreguem as drogas ou servindo as drogas, na verdade eles vêm de um ponto de vista de perder a esperança. A esperança hoje é um dos bens mais rarefeitos que existem na nossa sociedade, principalmente na juventude. Poxa, você está entrando na minha segunda pergunta. Eu falei que eu tinha duas. Você já está respondendo. Ataque a segunda, então. Esse é até um tema que eu pretendo fazer no futuro, né, um próximo. Eu vejo que a igreja brasileira, tá, esse é um pensamento meu, a gente tem uma era aí, não sei se tem esse nome já, se já tem críticos estudiosos nessa área, que é o evangelho coach. Né? E de forma bem resumida, o evangelho que busca o desenvolvimento pessoal. Né? De quem está pregando. De quem está pregando. Não. De quem está pregando, mas assim, é muito assim, você conquistar, você ser a sua melhor versão. Né? E a gente, tudo que foi falado nessa mesa, né, no sentido de pregar Cristo, de identificar o nosso inimigo, né, eu penso que a minha melhor versão ela continua sendo um grande coliforme. A minha melhor versão. Meu objetivo não deve ser buscar a minha melhor versão, mas se parecer com Cristo. Sim. Né? Então, assim, interessante o que você está colocando. Sim. Vocês acreditam que tudo isso faz parte também desse movimento de desesperança? Né? Porque a partir do momento que eu estou preocupado em ser a minha melhor versão, em ter aqui uma empresa, eu deixo de olhar para essas perseguições. Você vê, olha o que está acontecendo com Israel, com o povo judeu, com os cristãos, né? Olha o que está acontecendo com a gente aqui, todo um cuidado para falar de uma perseguição ideológica, né? A perseguição ideológica que já existe no Brasil. Como é que vocês enxergam isso?
Posso pode. começar? Olha só, o padre Fábio leu aquele texto do Evangelho de São João, capítulo 20, e assim como, esse termo é muito intenso, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Nós somos enviados para uma intensidade que Jesus viveu, e o Evangelho, na verdade, a igreja como ministério, não quero entrar muito fundo nisso, porque é papo para até outros papos aqui, mas é que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. A intensidade de Efésios capítulo 4 fala isso. Mas todos nós. Então, é sim, a intimidação da fé tem a postura de desesperança, de minar a esperança no coração do ser humano, que é a grande epidemia dessa época. Muito pior do que as epidemias que acabamos de viver aí, da Covid-19, seja lá o que for. A epidemia, a grande perda desse momento é a esperança, é o amor. O amor vai esfriar por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa das ideologias que vão minando a pureza do Evangelho, a pureza da fé. Seja lá a fé expressa da forma que for, vai minando aquela expressão de fé, a intensidade daquilo. Todo mundo tem que ser meio pastel, todo mundo tem que ser, e buscar um nome. Um termo que você usou muito sério é buscar um nome para si mesmo, não sei qual. Desenvolvimento pessoal. Mas você volta para Gênesis, agora lá para o capítulo 11, a Torre de Babel foi isso, vamos criar um nome para nós mesmos. É antigo isso, né? É um problema antigo da humanidade, né? E se nós queremos glorificar... Aperfeiçoamento pessoal foi a expressão, acho que e o aperfeiçoamento pessoal, para mim, em Cristo. O coach. Evangelho coach. Evangelho coach. Exatamente, ou igreja coach, evangelho coach, acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente tem que classificar melhor o que significa isso, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum, apesar de que o aperfeiçoamento do indivíduo, como Cristo crescendo no seu coração, isso é perfeitamente bíblico. Agora, isso vai criar a identidade de um cristianismo, a intensidade do cristianismo e a unidade dos cristãos. Eu não acredito num cristão isolado sendo Cristo sozinho, mas a manifestação do corpo de Cristo. Nós hoje somos um corpo. Eu creio, assim, aqui já estou entrando na minha doutrina pessoal, que o dia de um grande evangelista, de um grande nome, esse tempo já passou. Agora é a hora do corpo de Cristo, da unidade do corpo de isso Cristo. é muito forte, muito sério. Sim. Eu queria falar, assim, meus colegas falaram assim a respeito sobre o medo, né, que eu fico um pouco temerário, porque eu não sei o que está no coração dos outros, né, não sei se eu afirmaria isso, mas, sobretudo... É muito complicado falar do que está no coração do irmão, mas que nós precisamos ter atitudes, né, que demonstrem de fato qual é a função da igreja, isso sim, certo? Esse negócio de um evangelho coach, um evangelho assim, evangelho não tem adjetivo, evangelho é o evangelho, é a boa notícia, ponto. E aquilo que o Senhor nos manda. Eu falei só para provocar mesmo, eu concordo. Provocou bem. Foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Eu estou em Mateus 28, 18. E depois e fazeis discípulos por todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso é igreja. Ponto. Isso é igreja. Certo? A evolução pessoal, como é que foi? O desenvolvimento pessoal se dará enquanto a gente se desenvolve em Cristo. Sim. Certo? Sim. Isso é igreja. Eu queria comentar uma coisa, né? Porque essa você mandou provocação geral, né? Eu acho que eu vou ficar nesse podcast com a marca da contramão, né? Porque realmente o que a gente vê Jesus e os apóstolos fazendo no primeiro século da igreja é justamente falando algo que parecia completamente absurdo para aquele povo naquela época. Não tinha nada de politicamente correto ali. Né? Então, Jesus
Jesus mesmo, né? Ele falando, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, e ele não estava preocupado em as pessoas o aprovarem. Ele sabia que o que ele estava fazendo ali tinha uma dimensão muito maior. E o que nós estamos fazendo aqui tem uma dimensão muito maior do que ganhar likes para esse canal ou para os nossos canais. Inclusive o senhor, né, só colaborando ainda com o senhor, Sim. João 6, no Sim. final, quando falou a respeito do discurso do corpo, do pão da vida, né? E algumas pessoas estavam saindo, porque ele falou sobre comer a sua carne. Ele não só não foi. Não, peraí, não foi isso, bem isso que eu quis dizer. Não. Não. É muito pelo contrário, ele chegou para aqueles que. E vocês? Não Ele querem ir ganhou embora um monte também? de dislikes ali. Não querem ir embora vocês também? Mas desculpa, pode não, continuar. tranquilo. Perdeu milhares de seguidores. Perdeu um monte de seguidores. Ele pessoal Vários dislikes. saiu cheio de dislike, desconectou do canal. Foi direto ali. E Jesus não estava preocupado com isso. E Não nem... façam isso com valores e negócios. Não. Curta o vídeo, se inscreva, compartilha, Mas comenta. olha, definitivamente, aqueles que pregam o evangelho vão na contramão até dos próprios políticos. Porque o político quer dizer o que o povo quer ouvir. Nós falamos tudo que o povo não quer ouvir. Nós, padres, pastores, nós, cristãos, né, pregadores da palavra, leigos, falamos o que as pessoas não querem ouvir. E mesmo assim as pessoas seguem. Seguem porque enxergam o Senhor ali. Quando você fala de um evangelho coach, nós vamos na contramão, vai eu de novo na contramão, vamos na contramão disso, porque nós falamos de morrer o tempo todo, nós não falamos de viver, nós falamos de morrer. Nós temos que morrer para o pecado, morrer para as coisas desse mundo, morrer para a proposta desse tempo, para ter uma outra proposta de vida, né? Que não é de nos aperfeiçoarmos para alcançar os nossos objetivos pessoais. Antes, nós morremos para os nossos objetivos pessoais para que os objetivos do Senhor se cumprem em nossa vida. Então, nós morremos e o Senhor vive em nós. E isso é a contramão de tudo que o coach faz. Eu o sei. coach diz, persiga os seus objetivos, vá à luta, Trabalhe, vá lá, conquiste, produza. conquiste, vença e tal. E nós dizemos, morra. Não, é uma melhoria do ser humano. Nós estamos buscando o aperfeiçoamento do Espírito Santo em cada um. Aí volta para a questão do enviado. Nós somos enviados, mas não para fazer a nossa vontade e buscar fama pessoal. Nós somos enviados para uma missão que é transformadora. O Evangelho verdadeiro transforma. Sim. Não negocia voto, não negocia like. Ele transforma vidas. Então, é ir na contramão. A gente precisa de... cada geração tem que ter o seu João Batista, né? Então, porque João Batista perdeu a cabeça, literalmente, porque foi na contramão do que Herodes estava fazendo, do que era a governança da época. Então, ele foi confrontar. Elias fez isso e foi agredido, foi rejeitado e tudo mais. E o que acontece é que nós estamos vendo dias em que nós precisamos da ousadia do evangelho puro, de um evangelho transformador. O evangelho da cruz, ele é de transformação. Aleluia. E isso, quando ele cita o apóstolo Paulo, por exemplo, foi uma pessoa que perseguia a igreja. Por isso nós não podemos abrir mão do ser humano. Ele perseguia a igreja e se tornou um dos fundamentos da Bíblia. Então nós precisamos dessa coisa de transformação. Isso é o evangelho puro. Amém. Amém. O padre até falou do João 6, né? A gente tem um grupo lá na igreja, que é o grupo Leitura da Palavra, né? Que coincidentemente foi o versículo que eu comentei ontem, que é João capítulo 6, versículo 60. Eu lembro que eu comentei ontem, né? Os discípulos conversando entre eles, duro esse discurso, quem poderá suportar? Foi o texto que eu comentei hoje. Eu falei justamente sobre dureza de coração. A dureza não está nas palavras, a dureza está no coração. E um evangelho diluído, ele é qualquer outra coisa, por isso a provocação. Não é evangelho, você não pode chamar de evangelho. O evangelho diluído, ele não transforma, ele não muda ninguém. Né? Também acredito, né, na condição de pecador. É um discurso que não dá like, né?
todos nós estamos no pecado, né? Ninguém empurrou a gente. Então, assim, nós temos que suavizar as palavras, porque senão as pessoas não vão ficar no nosso vídeo até o final, ou as pessoas vão sair da igreja, a gente vai empurrar pessoas para o inferno, então a gente precisa suavizar. Não, eu penso o contrário. Eu penso que, se falamos a verdade, nós temos a possibilidade de salvar pessoas. Sim. É diferente o entendimento. Por isso que eu resolvi, né, começar esse canal e arrumar confusão com todo mundo. Mas é só brincadeira mesmo. A gente está caminhando para o final, né? E a gente, como... Ele queria falar mais alguma coisa. Pode Imagina, falar. né? Justamente, né, a gente falou tanto sobre o nosso inimigo, né, que é Satanás, Sim. nenhum outro senão Satanás. Né? O inimigo nessa situação da qual a gente está conversando, né, é Satanás, nenhum outro senão Satanás. E derrotar Satanás, Jesus nos dá a arma, né, quando ele mesmo foi atacado por Satanás e o repeliu com a palavra. Palavra. Quando a primeira tentação, faça transformar essas pedras em pães. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a gente tem o privilégio de ter a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Ao nosso alcance. Né? E assim, do Cristo, a nos alimentar desta palavra, como nos alimentamos do corpo de Cristo. As denominações cristãs têm uma visão diferente dessa alimentar-se, mas é o caminho. O fundamento é esse. Né? O fundamento para que é o mesmo. nós, como cristãos, possamos também, como Cristo, falar: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Amém. Desculpa. Não, fica à vontade. Perfeita a colocação. É porque a gente está caminhando para o final, né? Tentando, né? Infelizmente, tentando aqui. Tentando chegar no fim. Mas já fica o convite já para a gente falar mais sobre a unidade da igreja, eu acho que é uma oportunidade que nós ainda temos de usar o YouTube, até a hora que derrubarem o canal, a gente não puder mais falar. Então, quando a gente tem, vamos pregar em tempo e fora de tempo. Mas eu queria agradecer a todos vocês pela presença, pela participação, abrir, né, a oportunidade para consideração final, sobretudo o posicionamento. Acho que já falaram bastante, né, sobre como deve ser, como vocês entendem que deva ser o posicionamento da igreja, né, mas deixar uma mensagem final aí para quem está assistindo a gente. Em relação ao tema original da nossa, que a gente falou de muitas coisas aqui, mas em relação a Israel e ao conflito que nós estamos vendo entre Israel e Hamas, eu fico com Gênesis capítulo 12. Se eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus fala isso para Abraão em relação ao seu povo. Então nós abençoamos Israel e queremos que o Deus de Israel traga paz, traga justiça. E cremos que o inimigo vai ser exposto, as pessoas que estão perpetrando o mal, como o padre Fábio mencionou, vão ter que responder diante da lei dos homens e da lei de Deus. Agora, que é um sinal que nós estamos vivendo tempos maravilhosos. Uma hora eu convido a gente para falar sobre Gog e Magog, que é outro assunto, mas faz parte de uma era em que nós temos que entender os tempos. Eu já tenho o telefone de todo mundo, agora eu vou marcar mesmo. Não, mas nós temos que entender os tempos que estamos vivendo. O apóstolo Paulo fala isso, compreendendo os tempos. E nós temos que ter muito cuidado e sabedoria para viver agora. Mas eu quero só deixar minha oração pelo povo judeu e que as atrocidades não continuem e que Sim. a presença e a justiça de Deus se manifeste, convertendo corações. Nosso inimigo é um só, como estamos insistindo aqui, que é Satanás, mas que a humanidade, que as pessoas sejam resgatadas da mão do inimigo e possamos pregar esse evangelho puro que estamos falando, transformador também, porque assim vamos alcançar todos. Que Deus nos abençoe. Amém. Então, nós cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, nós temos um compromisso muito sério com a verdade. Então, esse compromisso com a verdade, na realidade, não é só a verdade em si, mas a verdade que é uma pessoa. Nós temos um compromisso com essa pessoa, que
e que nos trouxe até aqui hoje. E que essa palavra que está chegando em nossos irmãos católicos e em nossos irmãos cristãos evangélicos, que ela incentive você a ter esse compromisso com essa pessoa que é a verdade e transformar isso na tua maneira de viver, no teu modo de vida. A Bíblia também me diz para orar pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que amam essa cidade, e eu estendo isso para todo Israel e todo esse momento que Israel está vivendo. E essa situação de terrorismo e de destruição, de desrespeito a mulheres, a crianças e tal, que foi perpetuado contra idosos, que foi feito contra Israel. E também me solidarizo em espírito também com os palestinos, que estão com a população civil, que também está sofrendo as consequências da arbitrariedade desse grupo terrorista, que não são os palestinos, mas eles estão sendo também vítimas desse grupo, estão sendo usados como escudos humanos. Então, eu oro hoje de todo o meu coração e convido os irmãos a orarem pela paz em Jerusalém, ou seja, orar pela paz em toda aquela região, e essa paz que só pode ser obtida pelo Senhor, pela ação poderosa do Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para gerar essa paz. Então, que essa oração alcance os ouvidos do Senhor e alcance aos nossos irmãos, para que estejam unidos conosco em oração com esse objetivo. Amém. Eu trago aqui, tem a oração que é indicada para nós, para os padres, às 9 horas, e ela traz como um versículo, Levíticos 20, 26. Sede santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos para serdes meus. Que nós possamos com isso nos lembrar, do povo separado para o Senhor. E também que nós também somos, como igreja, separados para o Senhor. Amém. E assim aprender a fazer as obras do Senhor, fazer na nossa oração uma oração que busque levar a paz. A Igreja Católica vai apresentar, e com isso, claro, todos podem se sintam convidados nesse momento de jejum e de oração, que será o dia de amanhã, um dia dedicado a isso, É uma coisa, muita tradição católica ter tempos de jejum, tempos de oração. Sim. Sei que muitas vezes os evangélicos têm umas coisas mais de acordo com a sua. Precisa aderir mesmo. Isso. Nessa amanhã mesmo. Tem um tempo o dia de jejum e oração por Israel na Igreja Católica em todo o mundo, amanhã, terça-feira, dia 17. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro também mais uma iniciativa, Vai ser uma semana de oração, certo? Sim. Durante toda esta semana, começando hoje. A Arquidiocese indica, como estamos falando com os irmãos católicos, a oração do Rosário, que é uma oração tipicamente católica. Mas é claro que os irmãos evangélicos também, do seu jeito, com as suas tradições, só podem se unir também à Arquidiocese do Rio, dedicando um tempo de oração de acordo com o seu costume, nesta semana, onde a Arquidiocese toda vai buscar rezar pela paz. Então, Amém. que nós possamos traduzir em um clamor, um grande clamor, a Deus pela paz em toda essa situação. Amém. 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 Deixa eu falar uma última coisa. Vontade. Deus te abençoe. Amém. Obrigado por esse Legal, momento. Léo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom, muito boa essa iniciativa, e é necessário que a gente continue a conversar assim, ou conversar com outras pessoas, como você foi dirigido, mas que Deus abençoe esse canal. Amém. Que Deus Obrigado. abençoe as pessoas assistindo a gente aqui, assistindo o que você está fazendo, porque tem uma intenção maravilhosa, um coração que está realmente buscando a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus abençoe você. Amém. E sua família. Amém, obrigado, agradeço pelas palavras. É isso aí, perseverar. Esse foi algo que Deus colocou no meu coração, Era mais tranquilo ficar só tocando e cantando, mas aí Deus começou a dar outras ideias. Eu resolvi... Deus já caminha junto com a gente na igreja lá uns 15 anos. 15 anos,
Maravilha. Pastor João, Deus tem dado muita paciência, principalmente. Mas tá aí. Amém. Queria agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Considere aí se inscrever no canal, se você ainda não fez. Considere ativar o sininho das notificações. E se você puder, compartilhe esse vídeo, compartilhe com um amigo seu cristão. Compartilhe com um amigo também não cristão, né, que de repente está sendo alimentado aí por uma possível polarização que não existe, não existe guerra a povo nenhum, né? O nosso inimigo foi dito aqui várias vezes quem é o nosso inimigo. Então acho que ficou um debate, chamo de debate parece que tem, mas ficou um papo. Não foi um combate. Não foi um combate, então, foi um diálogo. Acho que foi muito esclarecedor, né? Aquilo que nos une com certeza é muito maior do que qualquer discussão periférica que possa tentar nos separar. Então encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva, curta, porque quando você curte, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Provavelmente teremos problemas com o algoritmo pelos assuntos que foram abordados. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.